pouquinho a respeito da disciplina de neurociências, ela tem sido considerada uma disciplina extremamente dinâmica e revolucionária dessa última década, né, desse último século. Eu tenho citado sempre bastante Roberto Lente, que é um dos grandes neurocientistas que a gente tem em Brasília, e é o autor do livro 100 bilhões de neurônios, tá? E ele traz uma introdução a respeito do impacto da neurociência hoje para as disciplinas. A gente sabe que a neurociência está na moda, né? Então tem se usado muito o prefixo neuro, neurobusiness, neuromarketing, mas a gente sabe também que nem sempre a neurociência tem resultados suficientes para ser utilizado dessa forma, com esse impacto que as pessoas estão divulgando. De qualquer forma, ela é considerada revolucionária. Ela vai integrar contribuições de diferentes áreas, né? Da pesquisa científica, das ciências clínicas, e o objetivo da neurociência é compreender o funcionamento do sistema nervoso. Acho que todo mundo já viu ou tem ideia dos estudos que a gente tem em relação ao número de neurônios, né? Esse estudo da quantificação do número de neurônios que a gente tem no sistema nervoso central, ele foi realizado pela Suzana Herculano, no próprio laboratório que ela tinha no Rio de Janeiro, que também é uma das grandes neurocientistas que a gente tem no Brasil. E a Suzana Herculano, quando o Roberto Lente escreveu o livro 100 bilhões de neurônios, ela perguntou para ele, mas de onde você tirou que o nosso corpo humano tem 100 bilhões de neurônios? Era um número que nós, neurocientistas, utilizávamos bastante, mas a gente simplesmente falava sem ter conhecimento do número, né? A gente simplesmente imaginou que teria por uma quantificação meio aleatória. E aí ela foi fazer essa contagem. Nesse momento que ela fez essa contagem, ela percebeu, então, que nós... E como ela fazia isso? Ela fazia um homogeneizado, que ela chama de sopa do tecido nervoso. Esse homogeneizado, ele era, então, contado. Então, quando você tem homogeneizado, que você quebra a membrana plasmática dessas células, sobrando os núcleos, você consegue, se está homogêneo, qualquer gota daquela solução vai ter o mesmo número de células. Então, na hora que ela homogeneizou aquele material, que ela pegou e contou uma gota, ela sabia quanto tinha em todo aquele tecido nervoso. Isso é uma coisa que revolucionou e a gente consegue hoje contar. O vídeo da Suzana Herculano vai estar lá disponível para vocês, tá bom? Então, ela contou quantos neurônios a gente tinha. Ela descobriu que nós temos 100, aproximadamente, em vez de 100, nós temos 86 bilhões de neurônios. Por isso, inclusive, o livro do Roberto Lente vem com ponto de interrogação, mas a gente sabe que a gente tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios, tá? E os neurônios que eu estou mostrando aqui para vocês, em verde, como vocês estão podendo ver aqui, esse neurônio é um neurônio que libera dopamina, é um neurônio dopaminérgico que faz o nosso controle motor fino. Então, ele, quando é ativado em algumas regiões cerebrais, libera dopamina e regula o nosso comportamento, a nossa motricidade em relação à coordenação motora fina. Esse é um neurônio que a gente estuda bastante no laboratório, que está envolvido também, a perda dele envolvido com a doença de Parkinson. Então, vocês estão vendo que a gente fez uma marcação super bonita verde. A gente marca exatamente a enzima que vai fazer a produção da dopamina. Então, esse é o neurônio especificamente que libera dopamina. E a gente vê no outro lado, como vocês estão vendo aqui, células gliais. Então, nosso tecido nervoso ele é formado por neurônios, assim como células auxiliares, que são os astrócitos, né? Células que fazem parte do tecido nervoso, que são os gliócitos, com inúmeras funções que a gente vai estudar. Então,
prioritariamente, no tecido nervoso, a gente tem esses dois tipos celulares, os neurônios e as glias. Vocês estão vendo que esse parece uma estrela, e por isso ele recebe o nome de astrócito. Ele é lindo, né? Muito bem. O neurônio. O neurônio é essa célula excitável, né? Capaz de gerar impulsos nervosos, assim como transmiti-los. O que é uma célula excitável que a gente chama? Uma célula excitável é aquela capaz de mudar seu estado elétrico. Todas as células do nosso corpo, elas apresentam repouso, potencial de repouso. Apenas dois tipos celulares são capazes de mudar esse repouso. Então, elas saem do repouso, então, daquela diferença de potencial estabelecido na membrana que a gente vai estudar, para uma inversão de cargas, e isso é o que transmite o impulso nervoso. Apenas as células excitáveis são capazes de mudar o seu estado de repouso. Quais são os dois tipos de células excitáveis que nós temos no nosso corpo? Os neurônios e as células musculares. Então, as células musculares, assim como os neurônios, têm essas propriedades. Elas são capazes de se excitar, capazes de mudar o seu estado elétrico quando estimuladas. Esse estímulo, ele tem algumas coisas interessantes. A célula excitável, ela tem um local de entrada, de receber o estímulo. Ela tem de processar esse estímulo. Ela vai propagar esse estímulo e depois ela vai transmitir esse estímulo. Então, essas são as propriedades das células estáveis importantes. Então, elas são capazes de receber, tem a entrada do estímulo, processar esse estímulo, propagar e depois transmitir. Muito importante, não esqueçam. Bom, qual que é a base dessa comunicação, tanto nas células musculares quanto nos neurônios? É esse potencial de ação que é o estímulo. Então, ele tem que ser codificado para um potencial que o neurônio entenda para transmitir. Então, a gente codifica os estímulos para um potencial de ação e isso é transmitido para outras regiões do cérebro e do músculo. Para que isso ocorra, a gente precisa conhecer um pouquinho a nossa membrana celular, tá? Nossa membrana celular, como vocês bem sabem, ela é um mosaico fluido de uma bicamada de fosfolipídios, em que você vai ter proteínas e colesterol inseridos nessa membrana celular. Então, vocês estão vendo aí, né? Ela é uma bicamada, ou seja, a gente tem duas camadas de fosfolipídios, tá? E a membrana, devido à sua composição, ela é semipermeável. Ela tem essa permeabilidade seletiva. Aqui, né? Então, a gente vai ver o que ela permite e o que ela não permite. Isso é muito importante para o potencial de ação, tá, gente? Bom, então, a minha membrana celular, ela vai regular tudo que atravessa para o interior da célula e o que sai, tá? Muito bem. Então, aqui no meu esquema, aqui essa região embaixo é o meio intracelular, aqui é o meio extracelular. Nesse momento, o que eu deixo passar livremente pela minha bicamada? Moléculas que são extremamente lipossolúveis e pequenas, não ionizadas. Isso quer dizer que passa pela minha bicamada, por ser constituída por fosfolipídios, por gordura, pequenas moléculas que são lipossolúveis, né? Então, são moléculas que são hidrofóbicas, pequenas, não ionizadas. Por exemplo, os esteroides. A gente deixa passar também, pela essa bicamada, moléculas polares de que muito pequenas e não ionizadas, não carregadas, como glicerol e ureia, tá? Lembrando, não ionizadas, tá bom? Moléculas grandes, polares ou carregadas não passam livremente pela nossa membrana.
Então, a glicose não vai passar, a sacarose não vai passar. Logo, a gente vai precisar de ter alguma estrutura na célula capaz de transmitir essas moléculas. E muito importante, os íons, porque são carregados, são ionizados positivos ou negativamente, eles não passam a minha bicamada lipídica. Para as moléculas que são transmitidas pela minha bicamada lipídica, a gente tem uma difusão transporte passivo, ou uma difusão passiva, uma facilitada, mas sem gastos energéticos. Isso quer dizer que ou eles podem passar livremente, ou algumas proteínas deixam elas passarem, mas ela obedece sempre àquela lei, que ele sai do mais concentrado para o menos concentrado até chegar no equilíbrio. Já aquilo que não passa livremente pela minha bicamada lipídica, eu vou ter o transporte ativo. Nesse transporte ativo, eu vou ter aquelas proteínas com gasto energético para transmitir essas moléculas pela minha membrana, permitir essa passagem. Pode ser um transporte ativo primário, secundário ou até terciário, mas a base dele, da transmissão, tem gastos energéticos. E por isso eu estou colocando aqui como um raio com gasto de ATP. Bom, quem que permite essa passagem dos íons, que é o que nos importa nessa aula, para o potencial de repouso, né, e potencial de ação? Quem permite essa passagem de moléculas carregadas como os íons são os canais iônicos, tá? Nós chamamos de canais iônicos. Aqui eu estou mostrando um exemplo de um canal iônico, então visualizem que isso é um corte, né? O canal iônico é uma grande proteína inserida várias vezes pela membrana, entrando e descendo, sendo que ela tem sítios, né, que podem modular sua abertura e seu fechamento e filtros de seletividade, tá? Bom, vale a pena ressaltar que são moléculas altamente conservadas. Em todos os animais a gente vai achar esses canais iônicos. Elas são seletivas. Quando eu chamo um canal iônico de seletivo, significa que os canais iônicos para cátions, que são íons positivos, eles são seletivos, eles não deixam passar íons negativos. Então, eu me refiro à seletividade quando eu me refiro às cargas. Ele deixa transmitir cátions ou o outro deixa transmitir ânions. Específico é quando o canal iônico é específico para um único íon. Por exemplo, os canais iônicos para sódio. Sódio é um cátion e os canais iônicos específicos transmitem apenas os canais, os íons sódio. São moléculas heterogêneas, né? E participam de uma variedade de processos, não apenas o potencial de ação gradual. E aqui eu queria mostrar para vocês, ó, então, como eu falei, é uma grande proteína, aqui estão várias alfa-Ls formando, e ele tem uma sequência de aminoácidos dessa proteína que forma um filtro de seletividade. Então, aqui está o íon. Em vermelho, é que todos os íons, eles apresentam uma água de hidratação. Então, o íon, ele não fica sozinho, ele fica cheio de água ao redor dele. O íon que tem mais quantidade de água de hidratação é o sódio. O sódio sempre entra com muita água. É a forma como, inclusive, a gente absorve água. Então, o sódio tem uma extensa água de hidratação. Na hora que ele passa pelo filtro de seletividade, ele perde um pouquinho dessa água de hidratação, mas logo ele já volta a ter a água de hidratação, puxando, né, a água do meio externo para o meio interno. Muito bem, o transporte ativo, muito importante para o nosso potencial de ação, né? São essas bombas para o potencial de repouso, são essas bombas ATPásicas, bomba de sódio e potássio. Bom, primeiro que são proteínas que têm um domínio numa região, onde pode se ligar o ATP, e nessa ativação, nessa ligação de ATP,
essa proteína vai se mexer e ela vai impulsionar a troca iônica. No caso dessa bomba de sódio e potássio, ela vai trocar 3 íons de sódio para fora da célula e entrar com 2 íons de potássio. Parece um número não importante, mas é muito importante. São 3 moléculas de sódio jogadas para fora, enquanto a gente captura 2 moléculas de potássio. Por que isso é importante? Porque a nossa bomba, a TPase, de sódio e potássio, ela já faz uma diferença de gradiente. Tem mais sódio fora e mais potássio dentro. Além disso, ela já faz uma diferença de cargas. Veja bem, ela joga 3 moléculas para fora e captura 2. Então, é uma bomba que já faz diferença de gradiente e diferença elétrica. Inclusive, ela é chamada de uma bomba eletrogênica. Ela produz diferença elétricas na minha célula. A falta de energia, ela vai paralisar esses processos. É uma bomba seletiva e específica, no caso, para 2 moléculas, sódio e potássio. Ela é seletiva para cátions e específica para sódio e para potássio. Como é um transporte ativo, não importa se tem uma menor concentração ou uma maior concentração. Se ela estiver ativada, ela vai trocar. Então, independe se está com altas concentrações ou menos concentrações, tiver presença, ela vai trocar, tá? E esse transporte ativo, ele pode ser primário ou secundário. O transporte ativo primário é quando a própria bomba troca os íons. Então, transporte primário para sódio e para potássio. Transporte ativo secundário é quando essa mesma molécula, ela transfere o sódio e potássio, gastando energia, e uma segunda proteína faz a troca com a entrada de sódio, por exemplo, e entrada de glicose. Então, por exemplo, a absorção de glicose é um transporte ativo secundário. A glicose só entra na presença do sódio, mas precisou da bomba de sódio e potássio jogar o sódio para fora para que o sódio pudesse ser absorvido junto com a glicose. Isso é um transporte ativo secundário. Muito bem, então mostrando para vocês a bomba de sódio e potássio. Eu sempre brinco, né, em todas as disciplinas que eu ministro, que essa é a bomba das mais importantes que a gente tem no corpo humano. Ela possibilitou a vida. E eu sou fã número 1. Quando vocês precisarem chutar alguma coisa de bomba importante no corpo humano, vocês podem chutar a bomba de sódio e potássio. Ela está envolvida em inúmeros processos de absorção da glicose ao potencial de repouso da membrana. E a gente diz que sem ela, a lise celular é iminente e a gente tem a perda daquela célula, a célula morre quando para o funcionamento da bomba de sódio e potássio. Estou falando nisso só para mostrar para vocês a importância dessas bombas. Como eu falei para vocês, então, reforçando, a bomba de sódio e potássio é uma bomba eletrogênica. Ela transfere 3 moléculas de sódio para fora e captura 2 de potássio para o interior da célula. Então, ela sozinha já faz diferença de cargas, aqui eu tenho 3 para 2. Ao mesmo tempo, ela faz diferenças de concentração. Eu vou ter no meio externo muito mais sódio do que no interno e muito mais potássio no interior do que fora. Lembrando que a célula é gigante, é como se fosse um planeta. Essas diferenças de carga são próximos à membrana apenas. Ele não muda a quantidade de carga de uma célula inteira. Ela muda frente à proximidade da minha membrana. Bom, a gente considera que essas trocas iônicas na membrana, elas podem ser quantificadas com
como uma diferença elétrica, porque os íons, eles carregam cargas para um lado e para outro, então a gente pode quantificar isso como numas equações de eletricidade, equações elétricas. E é desse fluxo iônico que a gente tem a bioeletricidade animal, ou seja, é nessa troca iônica que a gente tem o que a gente diz de eletricidade animal. Bom, como eu falei para vocês, a bomba de sódio e potássio, ela força, né, cargas positivas para cá, mais cargas para cá, em relação ao meio externo. Veja bem, a gente considera que aqui é positivo em relação ao meio que é mais negativo, tá? Na hora que a gente está contabilizando isso, a gente põe um eletrodo aqui para verificar e põe um eletrodo aqui rente à membrana e aqui fica menos 70 milivolts em relação ao meio externo. Muito bem. Esses canais iônicos, né, além dessas bombas ATPásicas, os canais iônicos são extremamente importantes. Já falamos um pouquinho de seletividade e especificidade. A seletividade depende da carga, a especificidade do tamanho do íon com a sua água de hidratação ou não. E aqui eu quero mostrar para vocês, né, aqui, por exemplo, mostrando um canal iônico para potássio, e aqui para sódio, e aqui mostrando as quantidades de águas de hidratação ao redor, né, de cada íon. Essa água de hidratação, ela favorece, né, a seletividade no poro. E vocês estão vendo aqui um filtro de seletividade no canal iônico e a seleção do íon sódio, que é o único que passa. Os canais iônicos têm esse filtro de seletividade e ele é importante para quê, gente? Para que esses canais iônicos sejam específicos, né? Seletivos e específicos. Bom, como é que esses canais iônicos eles são ativados? Eles são ativados por diferentes maneiras. Eles podem ser ativados por diferenças elétricas. Pequenas diferenças elétricas fazem com que, veja, a proteína se mobilize e abre um poro. Veja bem, canal iônico é uma proteína inserida na membrana. Qualquer coisa que altere essa proteína pode abrir o poro. Então, tem alguns fatores que conseguem alterar essa proteína. Quais são esses fatores? Voltagem dependente, ou seja, uma proteína que responde a diferenças elétricas. Eu tenho canais iônicos que são dependentes de atrito, né, de estimulação mecânica. Então, o fato de você passar a mão na sua mão, você sente porque você abriu canais iônicos dependentes dessa estimulação mecânica. Eu tenho canais iônicos que vão responder a estímulos de temperatura, físicos, vários, e de ligantes também. Então, liberação de algumas substâncias podem ativar alguns canais iônicos, neurotransmissores ou outras moléculas. Então, aqui eu estou mostrando um canal iônico voltagem dependente. Ele estava fechado. No momento que vem uma diferença de voltagem, a gente tem uma região aqui, ó, de detecção, ela se mexe, a comporta, a portinha que se abre, o íon consegue ser transmitido. Além desses canais iônicos que são controlados, a gente tem os canais que a gente chama de vazamento. São grandes membranas inseridas na minha bicamada de fosfolipídios, e os íons vão estar livres para transitar, tanto para sair quanto para entrar, nessa proteína. Eles estão sempre abertos, tá? Então, esses canais de vazamento, eles deixam o íon transitar livremente de uma região para outra. Então, vamos falar um pouquinho do potencial de repouso e utilizar todas essas estruturas que a gente ouviu falar. Bom, quais são as estruturas que são indispensáveis, né, para a geração do potencial de repouso na membrana? Bom, vou começar a falar um pouquinho sobre a bomba de sódio e potássio, que eu já falei para vocês. Sem ela, né, a gente não tem essa diferença de cargas, ela é uma bomba eletrogênica. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a bomba de sódio e potássio.
é uma bomba capaz de trocar 3 moléculas de sódio por 2 de potássio com gasto de energia. Está o tempo todo ativa e trocando. O tempo todo. E ela força uma diferença impressionante. Bem próximo à minha membrana, eu tenho 450 milimolar de sódio para 20 de potássio, e próximo à membrana do lado interno, eu tenho 400 milimolar de potássio para 50 milimolar de sódio. Olha a diferença. Extremamente eficiente. Nas minhas células, eu também tenho uma alta concentração de canais de vazamento exclusivos, específicos, para potássio. Nós temos uma pequena proporção de canais de vazamento para sódio, é tão pequena que não tem participação no potencial de repouso. Uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês, muito importante, é o seguinte: todas as células do nosso corpo apresentam potencial de repouso. Todas. O que o nosso tecido nervoso tem de diferente, e o muscular, que os neurônios e as células musculares são capazes de mudar essa situação, o repouso. Mas todas as células têm potencial de repouso, tá bom? Então, todas as células têm bombas de sódio e potássio e canais de vazamento para potássio. Muito bem. Se essa bomba de sódio e potássio, ela pega potássio para o seu interior, então eu vou ter uma alta concentração de potássio no meio interno. Se eu tenho um canal de vazamento para potássio que permite o trânsito de potássio, é claro que o potássio vai ter uma tendência a sair, porque ele vai ficar tão concentrado dentro que ele vai querer ser transmitido para fora. Ora, veja, por que que isso não acontece? Uma outra coisa muito interessante. Mesmo com alta concentração de potássio no interior da minha célula, eu ainda estou negativa no meu interior. Então, isso é muito importante, é o que a gente vai estudar. Como é que chega nesse equilíbrio quando eu tenho duas forças brigando? Tipo Jedi, gente. Eu tenho uma força de gradiente e uma força elétrica de cargas. Vamos estudar isso. Para que a gente possa estudar muito bem, vocês precisam ter em mente esse slide que está aqui. Eu tenho bomba de sódio e potássio fazendo trocas iônicas e um canal de vazamento para potássio, exclusivamente para potássio. Então, como eu falei para vocês, a gente tem duas forças brigando. Nós temos a força do gradiente e nós temos a força elétrica. Na força de gradiente, o potássio, ele está mais concentrado dentro da célula. E ele vai querer sair, porque ele está mais concentrado, ele vai querer sair e achar um equilíbrio. Por sua vez, ele é um íon positivo, o potássio, ele tem carga positiva. Ele não quer ficar no meio mais positivo, ele quer ficar no meio negativo. Então, ele quer ficar, porque o interior da célula é mais negativo. Mesmo assim, nessa briga dessas duas forças, o potássio sempre quer sair um pouquinho, porque o gradiente, a força é um pouquinho maior, vocês estão vendo? Então, ele sempre quer sair um pouquinho. Eu deixo ele sair? Deixo. Por quê? Porque eu tenho uma alta quantidade de canais de vazamento para potássio. Eu tenho muitos canais de vazamento para potássio, então eu permito o potássio sair. Ele sai, aí a bomba de sódio de potássio pega ele e joga para dentro. Ele sai, ela pega e joga para dentro. Ele sai. Então, o potencial de repouso não é algo estático, em que a célula está paralisada. Não é. É um equilíbrio em que tem fuga de potássio e a bomba retorna. Fuga de potássio e a bomba retorna. Toda vez que esse equilíbrio é mantido de forma extremamente dinâmica, mas que no interior da célula fica com uma voltagem de menos 70 milivolts para neurônio e menos 90 milivolts para músculo,
eu chego no meu repouso. O que é o repouso? É quando o potássio já não tem mais vontade de sair, por mais que seja dinâmico, ele não quer migrar, porque meu interior está mais negativo, e eu tenho, mesmo eu tendo uma maior concentração, por ele ainda ficar negativo, eu chego no equilíbrio. Obviamente, não é o potássio único íon que é responsável pelo potencial de repouso, todos os íons participam, mas o repouso é diretamente ligado ao equilíbrio do potássio por causa dos canais de vazamento que são permissivos, tá? Vamos ver o sódio, a força do sódio. O sódio, ele tem uma carga elétrica de querer entrar para a célula, porque minha célula está mais negativa. Então, o sódio quer sair do meio externo e entrar para o interno. Então, tem uma força elétrica grande. Já a força de gradiente também é para a entrada, porque eu tenho mais sódio fora da célula do que dentro. Então, a força que o sódio quer entrar é enorme. Ele quer muito entrar, mas eu não deixo. Eu não deixo porque eu não tenho canal de vazamento. Tá? Então, ele, por mais que o movimento seja para a entrada, ele não vai permitir, tá? A nossa membrana não permite. Aí que tá. Eu não permito no repouso, mas se eu quiser mudar isso, eu vou permitir, tá bom? Um outro íon importante é o cloreto, ele é negativo. Se ele é negativo e a minha célula está negativa, ele não vai querer ficar lá dentro, ele vai querer sair, os opostos se atraem. No de gradiente, ele está mais concentrado fora da célula, ele gostaria de entrar, mas como está negativo, eu não entro e nem saio, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Resumindo, o potencial de repouso, ele descreve um equilíbrio dinâmico da célula, balanceado por vazamento e bombeamento de íons. Vazamento sem gasto energético, bombeamento com gastos energéticos. Se não tiver qualquer influência de estimulação externa, isso não vai mudar. Esse repouso vai ser mantido. Para que esse repouso seja alterado, algo tem que acontecer no meu neurônio ou na minha fibra muscular. No caso da fibra muscular, é diretamente ligado à junção neuromuscular e à liberação de acetilcolina. Nos neurônios, são múltiplos neurotransmissores, né? No músculo, eu estava me referindo à musculatura esquelética, né? Musculatura lisa tem outros neurotransmissores, mas na musculatura esquelética é acetilcolina, junção neuromuscular. No neurônio são vários subtipos de neurotransmissores diferentes capazes de mudar isso e vários estímulos. Muito bem. Então, a gente tem estabelecido, aqui é muito importante eu lembrar para vocês, só uma coisinha rapidinha, que além da bomba de sódio e potássio, dos potenciais desses canais de vazamento, da bomba de sódio e potássio, dos canais de vazamento para potássio, existem mais 2 fatores que estabelecem o potencial de repouso, né? Então, para abreviar bem, né, a gente tem aqui no interior da minha célula, eu tenho proteínas negativas que fazem parte da estrutura da célula. Então, no citoplasma, eu tenho milhares de proteínas, são todas negativas, né? Essas. E aí, elas forçam também uma certa negatividade aqui no interior da minha célula. Então, proteínas aniônicas, a bomba de sódio e potássio, que participa com 20% do potencial de repouso, os canais de vazamento para potássio, uma outra coisa que influencia é o gradiente de potássio do meio externo. Se eu mudar muito essa concentração de potássio, eu posso mudar o meu potencial de repouso, tá? Então, são 4 fatores que estabelecem o potencial de repouso na membrana. A bomba de sódio e potássio, os canais de vazamento para potássio, as proteínas aniônicas aqui no interior e a concentração de potássio no meio externo. Tá? Muito bem. Bom, o potencial graduado. Existem 2 tipos de potenciais que fazem
que são produzidos na mudança do potencial do repouso. Então, as células excitáveis, elas são capazes de gerar 2 tipos de potenciais, não são apenas um potencial, são dois tipos, né? O potencial graduado e o potencial de ação. O potencial graduado, ele é pouco falado, mas ele é extremamente importante, né? Porque é ele que vai ser recepcionado pelo meu neurônio, pela minha célula muscular. Então, assim que eu tenho um estímulo, que ocorre a ativação desse neurônio, eu tenho a captação, né, após a sinapse, aqui após o encontro desses 2 neurônios, a captação desse estímulo através de um potencial graduado. Esse potencial graduado, ele é gerado por canais iônicos, geralmente conectados a ligantes, ou a mecanismos mecânicos ou físicos. Então, são canais iônicos daquele tipo que a gente estudou anteriormente, que são controlados ou por ligantes ou por fatores mecânicos ou físico-químicos. O que isso quer dizer? Na hora que o meu neurônio captar ou um neurotransmissor, uma variação mecânica, ele vai gerar um potencial graduado. Esse potencial graduado é extremamente importante, que eu vou falar agora. Esse potencial graduado, ele responde ao estímulo. Se o estímulo é grande, o potencial graduado, ele vai responder de forma a ser proporcional ao estímulo. Então, um estímulo forte gera um potencial graduado alto. Um estímulo fraco gera um potencial graduado fraco. Esse potencial graduado pode ser, inclusive, negativo. O que isso significa? Que se o meu neurotransmissor, o meu agente causar uma diferença, causando o neurônio mais negativo, ele vai hiperpolarizar o meu neurônio, tá? Causando, então, uma hiperpolarização da minha célula. Ou seja, o meu neurônio vai ficar tão negativo que não vai conseguir responder a outros estímulos. Então, o potencial graduado, ele responde ao estímulo, é proporcional, e uma coisa muito interessante, ele vai decaindo, conforme ele vai ultrapassando, passando por dentro do meu neurônio. Ele vai decaindo, vai perdendo a força, e o estímulo vai se perdendo. E, conforme ele vai sendo transmitido aqui, eu tenho aí uma coisa muito importante. No meu neurônio, eu tenho uma região aqui, no meu neurônio, ou na célula muscular, tá? Uma região que é uma região integradora, que é a zona de disparo do potencial de ação. Nessa região inicia os potenciais de ação. Então, como vocês estão vendo aqui, às vezes no corpo não existe o potencial de ação, mas ele inicia-se após a zona de disparo. Então, o potencial graduado é um potencial receptivo. Ele recebe o estímulo, ele é proporcional ao estímulo, por isso que ele recebe o nome de graduado. Ele pode ser positivo ou negativo, ou seja, ele pode estimular essa célula ou deixá-la bem inibida. E o potencial graduado, se ele chegar na zona de disparo e alcançar o limiar, nós vamos disparar o potencial de ação. Se eu não alcançar o limiar, ele vai desaparecer naquela região e eu simplesmente não vou ter a percepção daquela informação. Visualizem, o limiar exatamente aqui, nessa região. Se o meu potencial graduado alcançar o limiar, eu disparo o potencial de ação. Se ele não alcançar. Então, não é qualquer estímulo que o nosso corpo percebe. Muito pelo contrário, tá? Ele percebe estímulos que são capazes de disparar na zona de disparo potenciais de ação. Interessante desse potencial graduado é que, do mesmo jeito que a gente fala que ele é decremental, que ele vai perdendo, se eu tiver várias sinapses e efetivamente eu tenho, né, cada neurônio consegue receber de 10.000 a 150.000 sinapses diferentes, a gente vai ver na aula de sinapse, 150.000
esse potencial graduado, ele vai estar ocorrendo ao mesmo tempo, vários, 10 mil ao mesmo tempo. E o meu neurônio, ele tem que codificar essa informação, calcular. Alcançou o limiar, dispara o potencial de ação. Não alcançou, não dispara. Então, aqui eu estou mostrando de novo. Ó, aqui eu tenho uma sinapse, aqui geração do potencial graduado, que é sempre pós-sináptico, né? E o estímulo, nesse momento, ele alcança o limiar, né? Mas ele é decremental, ele vai perdendo a força. Na zona de disparo, se não alcançar, não tem potencial de ação e ele perde completamente aquela informação. O meu cérebro não vai entender aquela informação. Ao mesmo tempo, aqui, o estímulo, você tem o estímulo mais forte, como vocês estão vendo aqui, ele é decremental, mas ele vai chegar na zona de disparo ainda alcançando o limiar. E aí eu gero o meu relâmpago, que é o meu potencial de ação aqui, tá? Então, o potencial graduado é o primeiro potencial que é gerado pós-sinapse, ou pós alguma informação mecânica, físico-química. Ele está ligado a canais iônicos aqui, ou receptores de outros tipos, mas que causam alterações no meu neurônio, que não são as mesmas estruturas do potencial de ação, aqui no caso são várias, pode abrir canais de sódio, de cloreto, ativar proteínas G com segundos mensageiros, várias alterações aqui, que podem ser positivas ou negativas. Se chegar na zona de disparo e alcançar o limiar, dispara o potencial de ação, senão não dispara, tá? E aqui eu tenho um videozinho para mostrar para vocês dessas múltiplas entradas de assomação espacial e temporal. Então, a gente tem uma informação chegando dessa sinapse que vai transmitir para esse neurônio. Como foi muito mais fraca, ela se espalhou por todas as direções, ele não é unilateral, o potencial graduado, ele segue em todas as direções do neurônio, às vezes pode até entrar dentro do dendrito, ele não foi capaz de gerar potencial de ação porque ele não conseguiu alcançar o limiar. Então, esse neurônio está disparando aquela informação, ocorre sinapses aqui, mas eu não estou conseguindo alcançar o limiar. Agora eu alcancei e disparou um potencial de ação. Então, teve várias vezes disparando e não alcançou. No momento que o estímulo foi mais forte, alcançou a zona de disparo, alcançou o limiar. De novo, olha só. Este não conseguiu, né? Novamente, ó, não conseguiu alcançar o limiar na zona de disparo. Olha aqui, 3 sinapses acontecendo ao mesmo tempo, agora eu vou alcançar o limiar e disparar meu potencial de ação. Então, se era um neurônio isolado, dependendo da frequência dos potenciais de ação, a quantidade de neurotransmissores ali, da força do potencial graduado, ele não chega. Esse é o neurônio inibitório. Olha o que o neurônio inibitório faz. Ele inibe o meu neurônio ele vai ficar mais inibido, certo? Em azul. Então, o que ele vai ficar? Ele vai ficar mais negativo, tá? Então, olha lá, ao mesmo tempo, uma somação, né? Inibindo a excitação. Eu não disparei, eu neutralizei o meu em vermelho, que era excitação. Então, o meu neurônio que está inibindo, liberando neurotransmissores inibitórios, inibindo o meu neurônio pós-sináptico, ele é neutralizado. No entanto, se a força dos estímulos for muito grande, eu consigo ainda gerar um potencial de ação. Quando eu estava com um neurônio inibitório para um neurônio excitatório, eu consegui eliminar a excitação. Mas quando eu tive 2 neurônios excitatórios e um inibitório, eu não consegui fazer com que isso ocorresse. Esse é um vídeo muito legal que eu queria que vocês assistissem várias vezes, porque ele transmite essa informação de que o sistema nervoso central é mais complexo do que uma única sinapse. A gente tem 10 mil sinapses, em média, e é na zona de disparo que a gente tem esse processamento de alcança o limiar ou não alcança,
eu gero um novo potencial de ação ou não, tá? Então, uma coisa importante é essa somação espacial e temporal, né? Quando eu tenho sinapses em vários locais, mas que no final das contas chegam na zona de disparo ao mesmo tempo, eu tenho uma somação espacial disso. E quando eu tenho sinapses em tempos diferentes, mas que chegam ao mesmo local, eu tenho uma somação temporal. Então, aqui mostrando as somações, né, temporal e espacial, aqui vocês estão vendo, né, uma sinapse estatória, ó, aí depois inibe, aí fica em repouso, aí estatória, aí quando alcança o limiar, dispara o potencial de ação. Isso aqui é numa região de zona integradora. Eu só vou ter esses encontros de potencial graduado nessa zona integradora aqui, a zona de disparo do potencial de ação. Então, nessa região eu tenho potencial graduado, eu não tenho potencial de ação. Nessa região eu tenho os potenciais graduados, e se alcançar o limiar, inicia-se o potencial de ação, nesta região. Muito bem, enfim, o meu potencial de ação. Então, vamos recapitulando. Eu tenho dois tipos de potenciais nas minhas células excitáveis, potencial graduado e potencial de ação. O potencial graduado, ele ocorre pós-sinapse, né? São diferentes tipos de canais iônicos e receptores que são ativados. Eu tenho um potencial graduado, ele é proporcional ao estímulo, ele é decremental, existe somação espacial e temporal, e é na zona de disparo que ocorre a geração do potencial de ação. O meu potencial de ação, ele é sempre tudo ou nada. O que significa isso? Ele sempre tem o mesmo formato, a mesma amplitude, ele é sempre do mesmo jeito, não muda. Então, todos os meus neurônios motores têm um potencial de ação igual à primeira parte da minha figura. O músculo estriado esquelético tem esse segundo aqui, que é mais negativo. E o potencial de ação cardíaco tem um platô. Bom, o que é o potencial de ação? É essa variação abrupta, rápida, do meu potencial interno da minha membrana, que retorna ao repouso. Bom, então, o potencial de ação, ele é sempre propagado com a mesma forma e amplitude, é a base de comunicação de transmissão dos impulsos, permite a contração das células musculares de forma quase simultânea, de forma a coordenar grandes quantidades de células musculares. E, diferente de tudo que a gente viu até agora, quem comanda, quem gera potencial de ação são canais iônicos de voltagem independentes, de dois tipos, para sódio e para potássio. Bom, então, quais são esses mecanismos do potencial de ação? Então, aqui eu estou mostrando naquela região da zona de disparo, o início do axônio. No início do axônio, o que a gente tem? Minha membrana está negativa no repouso, e eu começo a ter potenciais graduados, que são aquelas variações de entradas de sódio, de cargas, sódio, cálcio, o que for, entrada de cargas positivas, fazendo com que no interior da minha membrana, próximo, né, à membrana, no interior da célula, eu estava negativa a menos 70 e eu começo a ter cargas positivas e vai se somando aqui. Então, se eu estava a menos 70 e eu começo a jogar cargas positivas, eu vou de menos 70 a menos 50. No momento que eu estou jogando essas cargas positivas, que são íons, principalmente o sódio, então eu estou jogando o sódio aqui, ó, ela vai despolarizando, porque eu estou polarizada no repouso, e eu vou despolarizar quando entra cargas positivas. O que é o limiar? O limiar é a quantidade de cargas no interior da célula positivas suficiente para abrir os canais iônicos voltagem independentes, para sódio e para potássio. Então, se eu tiver uma entrada de sódio que consegue abrir esses canais iônicos, simplesmente esses canais iônicos se abrem e deixam os íons entrar. Então, eu vou jogando cargas positivas até uma hora que abre os canais iônicos voltagem independentes. Esses canais iônicos voltagem independentes, eles são específicos,
ou para sódio ou para potássio, extremamente. Eles, quando se abre, permite a entrada dos íons, e eles têm comportas, portinhas que abrem e fecham eles. São grandes proteínas. No momento em que você tem diferença daquelas cargas, a proteína tem um sensor. Então, na hora que começa a aparecer muito sódio positivo, aquela proteína começa a se mexer e abre o canal, tá? Então, por isso que é importante que vocês visualizem na mente de vocês que é uma grande proteína e ela tem um sensor de voltagem. Na hora que esse sensor pega a diferença de cargas, ela se mexe, a proteína toda se mexe, abrindo os poros. O potencial de ação, ele tem várias fases. Ele tem a fase ascendente, que é despolarizante, a fase descendente, que é repolarizante, e uma pequena fase mais negativa, que é a hiperpolarização, até voltar ao repouso. Então, eu falo que tem 4 fases: despolarização, repolarização, hiperpolarização e repouso de volta. Muito bem. No momento em que a gente alcança aqui o limiar para abrir os canais de sódio e potássio e voltagem dependentes, os dois se abrem ao mesmo tempo. No entanto, o para potássio é lento. Ele demora para abrir. Então, quem vai abrir primeiro é o de sódio. Então, imediatamente, os canais para sódio se abrem. O sódio, vamos lembrar, no repouso, ele está preso fora. Ele quer entrar porque eu tenho uma força elétrica, dentro está mais negativo, e eu tenho uma força de gradiente, o sódio está mais concentrado fora, eu quero muito entrar. Na hora que a gente permite a entrada, o sódio simplesmente entra, carregando todas as suas cargas positivas e despolarizando fortemente o interior da minha membrana. Então, o sódio vai entrar e tudo vai ficar positivo, próximo à membrana. Porque o sódio é positivo e estava preso fora da célula e migra. No momento que eu estou chegando aqui, ó, nessa região, próximo ao pico, o potássio, que é lento, começa a abrir. E aí o potássio se assusta e fala, meu Deus, eu estou mais concentrado dentro da célula porque era negativo, mas agora ficou tudo positivo. Eu vou sair correndo daqui. E o potássio sai de dentro da célula, levando suas cargas positivas e repolarizando a minha membrana. Então, primeiro, entra sódio, sai potássio. Nesse momento em que eu estou nessa região aqui, os canais para sódio se fecham, tá? E aí o sódio para de entrar. Na realidade, ele fica numa fase de inativa. Os canais para sódio, eles têm 2 comportas. Ele tem a comporta de inativação, a comporta de fechamento. Então, ele fica em 3 estados, os canais para sódio e voltagem dependente. Ele fica no estado aberto, no inativo e no fechado. Então, canais para sódio, ele está aqui, ó. Abre, bem nesse ponto ele abre, ele se inativa, e quando está aqui, ele fecha. Os canais para sódio e voltagem dependente, ele só abre quando ele está fechado. Quando ele está inativo, ele não abre em hipótese nenhuma. Então, nessa fase, os canais para sódio não vão abrir, porque ele está no seu estágio inativado. Ele só vai abrir quando ele estiver na sua fase fechada. Essa hiperpolarização é causada por os canais para potássio, eles demoram para abrir. No momento que ele abre, o potássio foge, causando a repolarização. Mas ele demora para fechar também. Ele é lento para abrir, lento para fechar, causando uma saída excessiva de potássio e fazendo uma hiperpolarização. Ou seja, o meu neurônio, a minha célula muscular, ele fica mais negativo em relação ao repouso. E retorna ao repouso. Nesse momento, então, as bombas de sódio e potássio vão trocar esses íons e retornar tudo ao normal, tá? Vale a pena salientar para vocês. Quando que a gente gasta energia? Na manutenção do repouso. A gente não gasta energia na geração do potencial de ação e nem na sua propagação. A gente gasta energia na manutenção e estabelecimento do repouso pelas bombas de sódio e potássio.
não há gasto energético na geração do potencial de ação. Por que isso é importante? Pensem comigo. O potencial de ação ele tem que ser extremamente rápido. Ele tem que ser transmitido rapidamente, produzido, né, de forma muito rápida. Por isso que a célula fica preparada para gerar o potencial de ação, mas independe da energia. Tá? Uma coisa muito importante desse potencial de ação é que a gente diz que ele é tudo ou nada. Ou ele aparece ou não. Se alcançar o limiar, ele dispara, senão não. Bom, se o meu potencial de ação é tudo ou nada do mesmo formato, como é que eu posso ensinar para o próximo neurônio, quando eu propagar, o tamanho do estímulo? Se o estímulo é forte ou se o estímulo é fraco, como é que eu consigo codificar isso num potencial de ação que tem o mesmo tamanho, o mesmo formato? Aí que é muito importante. A frequência do potencial de ação é que muda. Se eu tenho uma frequência lenta do potencial de ação, eu tenho um estímulo fraco, um potencial graduado fraco. Se eu tenho uma alta frequência do potencial de ação, eu tenho um estímulo forte, força. O estímulo é forte, alta frequência. E assim eu consigo codificar. Por causa dessas estratégias de abertura de canais de sódio, e por causa do canal para sódio ele ter a comporta de inativação e fechado, eu tenho 2 períodos que a gente chama de refratário. Nesse período refratário absoluto, no meu potencial de ação, eu não tenho um segundo potencial de ação sendo gerado aqui nessa região. Por que eu não tenho? Porque, como eu falei para vocês, abre os canais para sódio e voltagem dependentes, ele fica inativado e ele vai ficar fechado só aqui. Quando ele está inativo, eu não tenho a reabertura desses canais para sódio. Logo, eu não tenho potenciais de ação se somando. Eu nunca vou ter potenciais de ação se somando. O potencial de ação, ele sempre tem o mesmo formato, o mesmo tamanho, ele nunca se soma, diferente do graduado. Então, nesse período refratário absoluto, eu não tenho, em hipótese nenhuma, o surgimento de um novo potencial de ação. Nesse período refratário relativo, vejam bem, os canais iônicos para sódio, eles podem abrir, mas o meu interior está muito mais negativo. Eu estou com menos 80, aqui menos 90. Na fibra muscular, eu estou com menos 100, 120. O limiar é a quantidade de carga suficiente para chegar aqui. Todo mundo concorda que vai precisar de um estímulo muito maior? Então, eu posso gerar um potencial de ação nessa região, desde que o meu estímulo consiga, além de alcançar o limiar, ainda ter essa diferença aqui da hiperpolarização. Então, eu preciso dar... Então, como naquele esquema do videozinho, além de uma sinapse, eu preciso ter várias sinapses estimulando o meu neurônio para alcançar isso daqui. Ok? Muito bem, resumindo e finalizando nossa aula, o potencial de ação, o potencial de repouso está presente em todas as células. As células excitáveis são capazes de mudar essa situação de repouso e assumir diferenças de cargas. O potencial de ação é gerado pela abertura de canais de sódio e potássio de voltagem dependentes. Enquanto o potencial de repouso, que está presente em todas as células, ele é gerado pela bomba de sódio e potássio, pelos canais de vazamento para potássio, pela concentração do potássio no meio externo e proteínas negativas no interior da célula que vão causar uma negatividade também no interior. Potenciais graduados de ação são diferentes, eles estão presentes nas células excitáveis após um estímulo. O potencial graduado é gerado por vários tipos de estruturas, canais iônicos, receptores ionotrópicos, metabotrópicos, enquanto o potencial de ação é gerado na zona de disparo, ele tem sempre o mesmo tamanho, tudo ou nada, ele não é decremental, e enquanto o potencial graduado ele é decremental, ele pode ser negativo ou positivo. Muito bem, muito obrigada pela atenção.
vocês tenham gostado. Então, a nossa aula sobre potenciais de repouso, graduado e de ação, vai estar disponível para vocês, junto com os slides, espero que vocês aproveitem bastante. Junto dessa aula também tem material didático, aproveitem e boa leitura. Nos vemos no próximo vídeo, ou presencialmente, se tudo correr bem. Muito obrigada, um beijo. Tchau. Até a próxima aula.